mas Deus escolheu não orar bonito, mas Deus escolheu não tem influência. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu segundo Marcos, capítulo 10. Aleluia. Marcos capítulo 10 é feito pela nossa missionária. Marcos capítulo 10 e o versículo, vamos ler do 46 ao 52. Amém. Deixa eu abrir aqui todos os... Obrigada, Deus abençoe. Marcos capítulo 10, o versículo 46 diz assim: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Antes de entrar na palavra, eu quero agradecer, quero fazer alguns agradecimentos nessa noite. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus por essa tão rica oportunidade. Aleluia. Eu estava em meu lar quando chegou o convite feito pela nossa missionária Dilma, e o meu coração pulou de alegria, irmãos. Aleluia. Grande é a responsabilidade, mas naquele momento eu nem pensei. Eu disse: eu vou. Glória a Deus. Meu coração ficou tão contente e tão alegre que eu disse: eu vou. Tinha alguns compromissos marcados para hoje e eu adiei, coloquei para mais cedo, mas eu vou chegar lá, Senhor. E com a ajuda do Espírito Santo de Deus eu cheguei até aqui. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Severino Alves, a missionária Linda Cleide, pela confiança, pelo carinho. Deus abençoe também a nossa missionária Dilma, a nossa dirigente também, a nossa diaconisa Adriana, a diaconisa e a missionária. Amém. Glória. Deus abençoe vocês, toda a união feminina, o dirigente da congregação, o evangelista Anderson, sua esposa, a diaconisa Cássia. Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Elias, a missionária Isabel, o pastor Marcos. Deus abençoe o meu esposo, que hoje me deu a alegria de estar aqui comigo me acompanhando. Ele não sabe o quanto eu fico feliz quando ele me acompanha. Deus abençoe, meu filho, a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe toda a igreja. E quando eu li o tema, eu pedi muito ao Senhor: Senhor, dai-me a revelação, a interpretação. Fala comigo, Senhor, de uma forma diferente. Porque já ouvi tantas pessoas ministrar nessa passagem. Eu disse: Senhor, eu não quero ser mais uma. Oh, Jesus. Fala comigo, Senhor. E o Senhor começou a ministrar no meu coração alguns detalhes dessa passagem. E eu quero trazer para a igreja. E eu peço que você fique bem atento àquilo que o Espírito Santo de Deus reservou para a tua vida nessa noite.
Eu não estou aqui em vão, você não chegou aqui em vão. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui nesse lugar para ouvir uma palavra do céu. Não somos merecedoras de nada. Tudo é graça, tudo é misericórdia. Aleluia. Se não fosse a graça do Senhor, não estaríamos aqui. Mas pela sua graça, favor imerecido, estamos aqui ouvindo a sua voz. Então, presta atenção naquilo que o Espírito Santo, eu não sou uma pregadora assim, experiente. Como a nossa missionária falou, eu gosto de louvar, mas o Senhor Jesus tem me dado algumas oportunidades de ministrar. E eu venho tremendo, com medo, com as pernas tremendas, a goela fica seca, a gente esquece das palavras. Mas aqui estamos para fazer a obra do Senhor. E eu li aqui com os irmãos uma passagem muito conhecida. A passagem que fala sobre o cego de Jericó. E essa passagem está registrada nos 3 livros da Bíblia. Está registrada em Mateus, no capítulo 20, versículo 29. Está registrada em Marcos, aonde lemos o capítulo 10 e o versículo 46. E também está registrado em Lucas, capítulo 18 e o versículo 35. Em Mateus, fala que existia 2 cegos em Jericó. Em Marcos, aonde a gente leu, ele faz questão de dar detalhes sobre um desses cegos, sobre um dos 2. E em Lucas, fala de uma forma muito resumida sobre um deles também. Mas em Marcos, há detalhes, há coisas diferentes, especiais, únicas, informações singulares que não tem em outros evangelhos. Aleluia! Aleluia! E glória a Deus que foi esse escolhido para essa campanha. E é baseado nesse texto, que para mim é o texto mais completo dessa passagem, que vamos aprender um pouquinho sobre esse homem. Aleluia. Glória a Deus. Sobre essa história que aconteceu na cidade de Jericó. E a nível de introdução, eu pesquisei, e Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Fica às margens do Mar Morto. Esse Mar Morto que é composto por 33,3% de sal. É um lugar que não tem vida. É um lugar marcado pela morte. É um lugar que nada prospera. E é nesse lugar que a Bíblia diz que acontece um milagre especial. A Bíblia diz que Jesus desce do Monte da Transfiguração determinado a colocar em prática, a executar o plano da cruz. Aleluia! Eram as últimas semanas de Jesus. Jesus estava vivendo os últimos dias dele antes de ir ao Calvário. Jesus estava passando pela última vez nas cidades. Aleluia! E essa era a última oportunidade das pessoas desfrutarem da presença de Jesus antes dele ir para Jerusalém e morrer na cruz do Calvário com nós. Aleluia! Jesus desce do Monte da Transfiguração e inicia sua marcha em direção a Jerusalém. Aleluia! Era o tempo da Páscoa, e a Páscoa é a maior festa entre os judeus. É a festa mais conhecida, é onde todos os judeus vão até Jerusalém para comemorar. Judeus peregrinos vão até Jerusalém para comemorar. E é nesse episódio, nesse momento, nessa trajetória de Jesus, que aparece um homem no meio do caminho. Aleluia. E Marcos registra alguns detalhes sobre esse homem. Marcos diz que ele era um homem cego e que estava mendigando. Esse homem vivia em trevas e vivia na miséria. Esse homem não tinha nem sequer um
e que tinha tornado a enxergar. Para você ter noção, no Antigo Testamento, entre os 39 livros do Antigo Testamento, não tem uma sequer passagem que registra a cura, que Deus tenha curado uma pessoa cega. É incrível, né? Quando eu descobri isso, eu fiquei, meu Deus, que mistério é esse? Não tem um episódio de cura no Antigo Testamento que Deus tenha curado alguém com essa enfermidade. Para esse homem, ele estava vivendo um dilema de um caso impossível. Aleluia, Deus! De uma causa perdida. Era um caso insolúvel. Aleluia, meu Deus! E eu fui pesquisar o porquê disso. E aí eu encontrei Isaías 35. E o versículo 5 diz que a cura dos cegos era o sinal da era messiânica. A Bíblia diz que quando o Salvador chegasse, quando o Messias chegasse, baseado em Isaías 35:5, diz que os olhos do cego iriam se abrir. Aleluia! Que os ouvidos iriam se abrir dos surdos. Era um sinal que o Messias, que o Salvador, haveria de chegar. Então eu olhando, estudando isso, eu disse, para esse homem, para ele, na sua mente, a sua vida, a sua condição não tinha mais solução. Até que o Salvador, até que Jesus, ele veio. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Havia, até então não tinha esperança, mas quando Jesus veio, quando o Messias veio, quando o Salvador veio, a esperança brotou no coração desse homem. Aleluia. Existia uma luz no fim do túnel para esse homem. E como ele ficava na beira do caminho, com certeza ele tinha ouvido falar que existia um Messias, um Salvador, que estava fazendo milagres. Quando eu falei no início, ele ficava na beira do caminho. Muita gente passava, porque Jericó era uma cidade de passagem. Todos que iam a Jerusalém tinham que passar por Jericó. Aleluia, Jesus! E como muita gente ia até Jerusalém para comemorar a Páscoa, com certeza alguém já tinha passado. Dizendo, rapaz, tu escutasse aí, tu viste a nova que está acontecendo? Tem um homem, Jesus de Nazaré, que está dando vista aos cegos. Tem um homem que está ressuscitando os mortos. E aquele homem com certeza ouviu falar de Jesus na beira do caminho. Aquele homem não sabia, mas Jesus já estava marchando, indo, seguindo na sua direção. Em Lucas, capítulo 18, versículo 36, diz que o cego ouviu. Ele ouviu um barulho diferente, ele estava lá. Talvez em seu coração pensando assim, quem dera que Jesus passasse por aqui. Talvez no seu coração pensando assim, quem dera se Jesus passasse aqui por Jericó agora, seria a minha oportunidade de falar com ele. Seria a minha oportunidade de tornar a enxergar. Talvez ele ali no caminho, com seu coração, não sabia que Jesus já estava caminhando. E ali ele ouviu. Uma pessoa, quando ela tem essa deficiência, a cegueira, ela tem um ouvido bastante aguçado. Ela escuta muito bem, tem uma audição apurada. Mas a palavra do Senhor diz que esse homem, ele ouviu um barulho diferente. Ele disse assim, quem é esse que está chegando aí? Que caravana diferente é essa que eu estou ouvindo? Que pisadas são essas? O que é isso? Esse homem escuta algo diferente. Aí lhe responderam, é Jesus de Nazaré que está passando por aqui. Imediatamente aquele homem não perde a oportunidade e começa a clamar. A
uma vez que Jesus estava passando por Jericó e começa a clamar. E não é clamor singelo, não. É clamar com intensidade. É clamar desesperadamente. Ele estava decidido, ele estava determinado. Eu vou falar com Jesus hoje. Eu vou falar com ele hoje. Glória a Deus. Aleluia. Esse homem clamou tanto que incomodou. As pessoas passaram por ele e disse: cala a boca. Eita, Que suada. Tu não tá vendo que ele não vai parar pra te ouvir? Tu não tá vendo que ele não vai te escutar? Tu é um mendigo. Tu é um cego. Quem é você? Tu não é nada. Para de clamar. Cala a boca. Aleluia. E quantas vezes não é assim nas nossas vidas? É verdade, Deus. Meu Deus. Existem vozes que diariamente tentam nos parar. Existem situações nas nossas vidas que diariamente tentam nos deter. É uma porta fechada, é um filho rebelde, é um marido abençoado, é uma porta fechada, é uma enfermidade, Aleluia. é um emprego, é alguém que se levanta no trabalho. A gente convive diariamente com situações que querem fazer-nos parar. Aleluia. Eita Jesus. Mas sabe o que esse homem fez? Em vez de ele parar, ele clamou cada vez mais alto. Glória a Deus. Ele clamava ainda mais, com mais intensidade. Glória a Deus. Ei, não para de clamar, não. Glória Quando as lutas baterem na tua porta, não para de clamar, não. Quando a impossibilidade bater na tua porta, não para, não. Glória a Deus. Não te entristece, não. Não deixa que as lutas façam você ficar parado, detido, não. Aprenda com este cego, com este homem. Clame ainda mais. Ah, mas você não sabe quantos anos eu oro pelo meu filho e cada vez que eu oro ele fica pior. Clame mais. Ah, mas o meu marido faz tanto tempo que eu oro e ele não muda. Tá ficando pior. Clame ainda mais. Porque tudo que o inimigo quer nos deter é calar nossa boca, é nos parar. Mas toma uma posição nessa noite, continue, Glória a Deus. siga em frente. Olha para esse teu problema e diz: eu vou clamar ainda mais, eu vou descer ainda mais. Não desista. Mãe, não desista de orar pelo teu filho, não. Glória a Deus. Mulher, homem, não desiste de orar pelo teu cônjuge, não. Continua. Não desiste. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Esse homem começou a clamar cada vez mais. Você não tem noção do que acontece no mundo espiritual quando você se levanta para clamar. Você não imagina o que acontece no mundo espiritual quando você na sua casa dobra o teu joelho para clamar. Aleluia. Não pare. Circule os céus com a tua oração. Faça a sua voz ser conhecida no céu pela tua oração, pelo teu clamor. Aleluia. E preste bem atenção como aquele homem clama. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que eu fiquei assim, meu Deus, que expressão forte. Ele podia ter clamado assim: Jesus de Nazaré, tem compaixão de mim. Aleluia, meu Porque quando ele perguntou assim: que zoada é essa? Quem é esse que está vindo? Disseram a ele: é Jesus de Nazaré.
vê Jesus com os olhos da alma. Aleluia. Aleluia. Ele cria que Jesus é o Salvador. Aleluia. Não era apenas um homem de Nazaré, era o seu Salvador. Era o Filho de Deus. Era o enviado de Deus. Aleluia. Ele clamou com perseverança e com humildade. Glória a Deus. Ele apela para a misericórdia e para a compaixão. Glória a Deus. Aquele homem clama tão humildemente. Ele sabe que ele não tem condição. Ele sabe que ele não é merecedor. Então ele apela para a graça. Aleluia. Tem misericórdia. Tem compaixão. Eu sei que eu não mereço, mas tem misericórdia de mim. Oh, meu irmão, isso é tão lindo. Quando a gente dobra o nosso joelho com humildade para falar com o Senhor, move o coração de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus parou, chamou a atenção do Mestre. Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Uma pessoa só se achega a Jesus, só se aproxima de Jesus com o coração quebrantado. Esse é o segredo. Aleluia, meu Deus. É um coração quebrantado. Salmo 51 e 17 diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. O Senhor não desprezará. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Em Salmos 34 e 18 também dá outra referência e diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Aleluia. Que coisa linda! Quando você se chegar a Jesus, se desarme, se esvazie, chegue aos pés do Senhor com o coração quebrantado, porque Ele não resiste a um coração quebrantado. Glória a Deus. Um coração que se humilha na sua presença. Nenhuma pessoa se aproxima de Jesus com arrogância. Nenhuma pessoa se aproxima de Jesus com altivez. Eu sou, eu posso. Nenhuma pessoa se aproxima de Jesus assim. Aleluia, Deus. A gente só se aproxima de Jesus com o espírito contrito. E a esse, meu irmão, Jesus não despreza. Glória a Deus. Jesus não desprezou aquele homem que para a sociedade não prestava, não valia nada. Para a sociedade era um sem valor, mas para Deus ele valia muito. Glória a Deus. Talvez você esteja passando por algum problema de uma pessoa que não te valoriza ou de alguém que diz que você não tem valor.
assim: homem, tem bom ânimo, levanta-te, Ele está te chamando. O que me chama a atenção é que Jesus podia ir até aquele homem, Jesus podia ir até ele, Jesus sabia onde ele estava, mas não, Jesus diz assim: traga ele até aqui, chama ele para vir até aqui, chama ele para mais pertinho de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. É aquela velha frase, né? Jesus faz a parte dele e a gente faz a nossa. É orar e agir. É oração. É orar e agir. Fazer alguma coisa. É se levantar. Deus lhe manda chamar. Venha para aqui. Venha mais perto. Aleluia. Jesus quer que você faça alguma coisa. Eu sei que orar, clamar já é um sinal de fé, mas Jesus quer que você tome uma postura, uma posição. Glória a Deus. Nessa noite o Senhor ministra meu coração. Tome uma posição. Se levante. Ame mais. Abraça mais. Ora, mas faz também alguma coisa. Aquele homem clamou, Jesus disse: vem, manda prazer. E ele deu um pulo. A Bíblia diz que aquele homem, quando ouviu essa voz, dizendo: levanta-te que ele está te chamando, ele deu um pulo, jogou a sua capa. E jogar a capa fora, meu irmão, é ter muita coragem, porque era tudo que aquele homem tinha. A sua capa era a sua proteção nos dias frios. Era a sua sombra quando o sol estava muito forte. Era tudo que ele tinha. E quando ele ouviu Jesus chamar, ele não pensou duas vezes, deu um pulo, jogou a capa fora e foi até o encontro de Jesus. Oh, o Senhor está te chamando nessa noite. O Espírito Santo de Deus traz uma palavra de despertamento para Jardim Muribeca. Se desperte, se levante, faça alguma coisa, tome uma posição. Aleluia! Chegue mais perto de Jesus. Quando Jesus te acordar de madrugada para orar, se levante e desça. Jeremias capítulo 18 diz: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: Jeremias, levanta-te e desce. E o Senhor te diz: levante-se, Glória a Deus. desça, ore mais, jejue mais, interceda mais, ame mais, abrace mais, perdoe mais. Tem que fazer alguma coisa, minha irmã. Não é só vir para a campanha de oração, não. É fazer também. É fazer na sua casa, é fazer no seu trabalho. É tomar uma posição. Não é só vir até abrir a igreja. É fazer alguma coisa também. Se desperte. Se levante dessa inércia. Aquele homem estava sentado na beira do caminho, mas quando ele ouviu o chamado de Jesus, ele deu um pulo. Ouça a voz de Jesus que nessa noite te chama. O Espírito Santo de Deus está te convidando nessa noite para ter mais intimidade com Ele. Filha, eu quero que você chegue mais pertinho de mim. Filho, eu quero você mais pertinho de mim.
Oh, que frase linda. Jesus olha para ele e diz: que queres que eu te faça? Ah, que frase maravilhosa que todo mundo gosta de ouvir. O que é que você quer, meu filho? O que é que você quer, minha filha? Meu filho, o que é que você está precisando? E talvez para mim pode ser até uma frase sem sentido, não sentido. Jesus pergunta, mas Deus não sabia, Jesus não sabia que ele era cego. Jesus perguntando ao cego o que ele quer, sabe o que ele quer. Jesus perguntando ao homem que está enfermo o que é que ele quer. Oh, é óbvio, está na cara, ele quer ser curado, Jesus. Glória a Deus. Jesus sabe o que você está passando. Jesus conhece a tua história, mas mesmo assim, ele faz questão que você abra a sua boca e conte para ele o teu problema. Ele sabe de tudo, da impossibilidade da causa. Ele conhece. O salmista diz. Aleluia. O salmista diz, no Salmo 139, o verso 4: antes que haja uma palavra na minha boca, o Senhor tudo sabe. Ele sabe de tudo. Mas mesmo assim ele faz questão que você fale com ele. Que você diga